Oi, Alex. Oi, Jair, tudo bem? Boa noite. Tudo. Funcionou. Como é que você está, Jair? Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Você Vamos lá? tá, eu entendi que você está me ouvindo também. Se você me ouve, acho que o pessoal que está participando também. Fico honrado com a sua presença. Eu apanhei bastante com o Insta também nas minhas primeiras vezes e é uma tecnologia completamente diferente, sobretudo na nossa geração, né? Porque eu vim, e nós temos praticamente a mesma idade, né? Acho que é um ano de diferença. Só não vou dizer quem é mais velho, para não deixar você envergonhado. Brincadeira. A gente veio da geração, nós crescemos com máquina de escrever e nós fizemos a transição para PC, né, com mouse, etc. E nós não somos da geração do celular, né, de usar o celular como nós usávamos o computador. Então, eu confesso que as conexões neurais são diferentes, né? Eu tenho dificuldade de fazer, eu aprendi há 3 dias atrás a fazer vídeo de story, coisa que eu não sabia. E não é difícil, mas não é para mim intuitivo, porque eu não sei por onde começar, né? Porque eu não tenho as conexões necessárias para poder entender a ferramenta, que é uma outra geração, é todo um outro conjunto de saberes, né? Que a gente agora está se alfabetizando para poder entender, né? E falando nisso, né, pegando o gancho aqui com a tecnologia, a gente vai falar o propósito desse encontro aqui é justamente trazer uma discussão sobre um tema que você domina muito, né? Eu vou apresentar muito rapidamente o Jaeder. Ele é um amigo de longa data, fico muito honrado com a presença dele aqui, com os colegas também, que estão aqui nos prestigiando, né, com o seu tempo para assistir essa conversa. O Jaeder, ele é engenheiro mecânico, formado pela Federal do Espírito Santo, né? Depois ele cursou mestrado lá em Engenharia de Produção, com ênfase em métodos quantitativos em finanças, na PUC do Rio de Janeiro, na Pontifícia Universidade Católica do Rio. E o Jaeder, nós fomos colegas de mestrado, nos conhecemos na época do mestrado, né? O Jaeder seguiu o caminho do mundo corporativo, mas ele sempre teve um olho na academia, ele gosta de ensinar, nós já escrevemos, inclusive, um artigo juntos, estamos escrevendo um outro. Ele gosta de ensinar, ele gosta da pesquisa e ele faz essa ponte, né, do mundo acadêmico, né, com o mundo corporativo, que tem demandas, né, tem agendas diferenciadas, só que hoje nunca se falou tanto da necessidade de você ter cientistas dentro das organizações, né? E o Jaeder tem esse perfil, um perfil crítico, um perfil analítico, uma sólida bagagem teórica, né, uma formação de primeira linha, e ele utilizou todo esse ferramental, esses instrumentos, né, de hard skills e soft skills, né, que até a gente pode detalhar um pouco mais adiante, né, para poder chegar à posição que ele galgou hoje, que é de CFO, né, o principal executivo financeiro de uma das maiores indústrias farmacêuticas do país, a Miralles Pharma, né? Então, com muita honra, eu trago aqui a vocês o Jaeder para a gente bater esse papo sobre finanças e analytics, né? Business Analytics, que é uma área relativamente nova, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Eu queria começar pedindo para o Jaeder definir para a gente, muito brevemente, o que faz um CFO, Jaeder. A sigla quer dizer Chief Financial Officer, né? Que é o principal executivo financeiro de uma organização. Mas, assim, o que você faz? Como CFO, quais são as suas principais atribuições? Obrigado aí, Alex, pela oportunidade. Para mim é um privilégio. Indo direto aí à pergunta, né, que eu acabei atrasando um pouco aí para a conexão. Bem, eu vejo que o CFO ele é um agente de transformação, né? E por que agente de transformação? Porque a gente vive num ambiente diferente. Hoje, um diretor financeiro tradicional, né? Ele é responsável pelo quê, né? Ele tem lá a sua tesouraria, tem lá a sua contabilidade, tem a área tributária, né? E todas essas atribuições sob sua responsabilidade. Mas e sempre olhando aí um planejamento estratégico, né? E transformando esse planejamento estratégico em algo real ali do tático, né? Mas também com um olhar para o longo prazo. Então, sempre preparando a empresa para aquilo que diz respeito à expansão, para aquilo que diz respeito até a estrutura adequada, o financiamento na hora certa, o tipo de financiamento, enfim. E por que o agente de transformação? Que aí é um pouco do tema que a gente vai falar hoje, né? Que é você vai transformar tudo aquilo que você vê na estratégia em algo factível em cada uma dessas disciplinas, mas usando, obviamente, aí
uma coisa que eu gosto muito, né, que é a parte quantitativa, né, e a tecnologia, né? E eu acho que esse é o papel. Então, um olhar para o departamento, considerando que eu tenho que fazer tudo isso, e principalmente para as pessoas que irão me ajudar nesta construção, é muito importante, né? Eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso, que realmente também a questão de eu ter as pessoas certas, com a capacidade certa, tendo aquela visão de longo prazo, que na medida que eu for fazendo uma mudança ao longo dos anos, eu vou precisar mudar a cara do meu departamento, do meu funcionário, né? Tenho então que inspirá-lo para essa mudança em cada uma dessas caixas, né? Seja na tesouraria, seja no departamento de contabilidade, seja na parte de fiscal e tributária, seja na área de governança e risco, né? Tudo isso está na minha responsabilidade, né? Então, e são as caixas, vamos dizer que o pessoal fala, as caixas tradicionais de um CFO. E porque é um agente de transformação que você tem que pegar essas caixas tradicionais, olhando o longo prazo, como que você vai fazer essas caixas e mudando de formato à medida que você caminha dentro aí da sua organização. Entendi. Interessante, Jair. Então, assim, resumidamente, você tem a função de, inclusive o controller, né? Ele está abaixo, né? Essa figura está abaixo do CFO, e você tem a função de integrar todos os processos da organização e traduzi-los em indicadores, números financeiros, né? Isso, e juntamente da sua equipe, otimizar esses indicadores com o objetivo de aumentar a riqueza, né? Dos acionistas, né? E até a própria função social e econômica da empresa. E aí, nesse âmbito, eu imagino que você usa uma série de ferramentas, né, Jair, instrumentos, né, para o seu trabalho, e assim como eu, né, a gente está tendo que sobreviver a todas essas mudanças que estão em curso hoje, né? Uma delas é essa questão que não se fala de outra coisa no âmbito corporativo, que é a ciência de dados, né? O data science, o business analytics, né? E aí, como esse é o tema, o foco, né, principal, você já descreveu um pouco, muito claramente, qual que é o propósito, né? O que o CFO faz dentro de uma empresa. Aí agora eu queria te perguntar, assim, o que é, se você pudesse trazer para a gente uma definição de analytics, né, de business, não tem uma tradução em português, né? A gente usa business analytics, eu não ouso nem tentar traduzir isso, né? O business analytics, na sua visão, o que é? Assim, claro, você vai puxar a brasa para a sua sardinha, né, que é a área de finanças, mas faça isso, obviamente. Mas assim, você fosse explicar isso para um estagiário que acabou de entrar na empresa e ele, com muita vergonha, chega num canto para você, aproveita que você está ali na copa, no café, e o CFO e pergunta, seu Jaeder, fala para mim, o que é Business Analytics? Bem, é um conjunto de coisas. Eu começaria primeiro pelo fundamento, né? É você entender e usar os métodos quantitativos, né? Usar esses métodos quantitativos associado à organização do seu banco de dados, né? A gente no mundo, né, empresarial, a gente tem uma série de bancos de dados desorganizados, desestruturados. Então, o Business Analytics é eu usar os métodos quantitativos, combinando esses bancos de dados para ter insights em todas as áreas dentro da minha organização, né? Então, tentando resumir em poucas palavras, é isso. Então, se você for fatiar, né, usando aí o nosso orientador Pimenta Bueno, né, Alex? Se eu for fatiar aí a picanha, né, comer o boi aos bifes, né, eu diria que o Business Analytics seria o seguinte, seria tudo que a gente tem da matemática, dos métodos quantitativos, estatística, matemática avançada, associado à organização do seu banco de dados, e como que você faz esse banco de dados se interrelacionar usando métodos quantitativos e tira insights disso, né? Aí eu iria agora para o digital, né? Então, Business Analytics e Digital, né? Como que você, usando métodos quantitativos, organizando seu banco de dados e agora olhando para essas informações de forma organizada, bonita e fácil de tomar decisão, por isso que você usa o digital, né? E falando agora de finanças, né? Eu consigo tomar uma decisão do tipo, eu vou definir o orçamento desse ano, né? Hoje em dia, a gente já tem, aí vamos pegar um exemplo, né? Vamos fazer um exemplo prático disso. É muito comum uma empresa, por exemplo, de commodity, né? Como uma Grupo Votorantim, né? Ou uma Alcoa da Vida, você trabalha ali com plantas espalhadas pelo mundo inteiro, você está fazendo aí seu processo orçamentário, né? E essas plantas espalhadas pelo mundo, tendo LMEs diferentes, imagina, você fabrica diversas
produtos, né? É impactado por essa LME, é impactado por esse câmbio, é impactado pela forma, pelo volume que você vende nos mercados. Você tem uma moeda funcional e cada mercado, globalmente, tem uma moeda diferente. Cara, aprovar um orçamento apenas com um cenário, isso é uma loucura, isso não existe mais, né? Hoje, com os métodos quantitativos, você tem condição de aprovar o seu orçamento olhando agora 1 milhão de cenários, né? Em cima desse 1 milhão de cenários, você vai dizer estatisticamente qual a probabilidade daquele EBITDA que você estimou dele ser factível, né? Se você faz lá um orçamento onde você diz que aquele EBITDA tem 90% de chance de toda aquela série que você histórica, série temporal que você criou, de ser factível, você como conselheiro ou como diretor ou como responsável por aquela tomada de decisão se sente muito mais confortável do que tomar uma decisão com base em um número, ou 2 ou 3 cenários, né? Hoje, a gente, com o poder desse tipo de ferramenta, a gente tem condição de fazer isso, né? E dando até um exemplo aí, né, no Grupo Votorantim, a gente fez um trabalho bacana nesse sentido, onde a gente tinha ali umas 7 plantas, né, entre smelter e mineração. Cada uma me passava planilhas com 50 megas, né? E eu tinha que fazer o orçamento, fazer o forecast todo mês e tomar decisão em cima daquilo, né? Imagina, aí um determinado, o diretor financeiro ou o CEO falava bem assim, a LME do zinco saiu de O que é LME, Jair? A LME é a cotação do metal, né, do zinco, okay. da venda do zinco, né? Então, essa cotação da venda do zinco saiu de 2.300 dólares a tonelada, foi para 2.500. Para onde vai meu EBITDA? Aí eu converso com o mundo inteiro. Pessoal, atualiza aí, manda a planilha. Quantos dias a gente leva? 7 dias. Com métodos quantitativos... Já eu perdi você, perdi o seu áudio. Tá me ouvindo? Agora sim, você falou com métodos quantitativos, aí sumiu. Isso. Com métodos quantitativos, você guarda no banco de dados todo o histórico que você tem de como seu sistema funciona, faz regressões multivariadas lá, associado também a testes estatísticos, né, para verificar quais aquelas variáveis que efetivamente movimentam o seu fluxo de caixa, guarda isso nesse banco de dados, né? Aí você tem lá 1 milhão de dados guardados e estruturados. Você usa um leitor, aí a gente vai para o digital, né? Que você consegue ler este banco, né? De forma, se o meu LME for para de 2.300 para 2.500, para onde vai meu EBITDA? Vai para de 600 milhões de dólares para 650 milhões de dólares, com a acuracidade de 99% se eu fizesse em todo o sistema e levasse 7 dias. Hoje, a gente já faz isso em segundos. Por quê? Quando eu organizo a minha informação, recebo ela, preciso treinar o sistema, treino o sistema no sentido de os dados mais novos, né? Guardo ele no banco de dados, aí eu levo para a diretoria ou para o meu conselho uma ferramenta digital que por trás dela tem todo o método quantitativo que é estatística, análise combinatória, análise multivariada, regressão multivariada, tudo ali dentro, né? E ali eu simulo os cenários, eu consigo ver qualquer tipo de cenários, né? Você tem, Jair, assim, alguma experiência? Deixa eu só aproveitar e antes de fazer a pergunta, deixar aqui para os nossos colegas, nossos convidados, que vocês podem postar perguntas, tá? Que aí eu vou eventualmente selecionando as perguntas e fazendo para o Jair. Mas assim, Jair, no setor que você trabalha, você pode assim compartilhar algum experimento que vocês conduziram e que resultado que vocês obtiveram, obviamente sem informações sigilosas, né, do caso da empresa, mas assim, se você genericamente falando, né, assim, que benefícios você com essas ferramentas, com a sua equipe, conseguiu trazer para melhorar algum aspecto econômico, financeiro, até operacional do negócio com o uso dessas ferramentas? Sim, tem alguns, né? Um deles é esse que eu acabei de te falar. Hoje a gente decide orçamento e vê forecast olhando probabilidade. A gente vê, obviamente, o cenário esperado, que é o determinístico, que a gente chama, né? Mas no final a gente simula mais de 100 mil possibilidades de cenários, variando o câmbio, variando o preço
de diversos produtos, das linhas de produtos que a gente tem, variando os volumes, né? E isso tudo com dados históricos. Eu olho o meu histórico, vejo como é que é a curva que representa aquele histórico dos meus dados de entrada, né? Entro no meu modelo, simulo os possíveis cenários desse modelo, dos dados de entrada, aí ele me dá os dados de saída, aí ele me dá uma nuvem de EBITDA. Eu organizo aquele EBITDA, aquelas nuvens de EBITDA, adequo qual a curva que representa estatisticamente aquilo ali. Aí eu vou falar o seguinte, olha, o EBITDA esperado para Mirales é 200 milhões de reais, por exemplo. A probabilidade dele ser superior a 200 milhões de reais é de 90%. É diferente de você ver um número só, né? Claro. Por trás ali tem mais de 100 mil cenários combinados, né? Obviamente, eu estou falando de uma forma muito simplista, né? Mas o que eu usei aí para fazer isso e para dar esse dado para o conselho? A gente apresenta dessa forma no conselho. Eu usei. Isso que eu ia te perguntar, Jaed, assim, como é que porque o conselho geralmente é formado por executivos sêniores, né? Pessoas que já têm uma bagagem de décadas, né, no mercado e que, inclusive, de geração anterior à nossa, né? Exato. Então, assim, como é que é a receptividade deles, o entendimento como é que é a percepção deles quando você apresenta esses resultados que vêm de uma série de elucubrações, né, considerações quantitativas relativamente sofisticadas, que envolvem probabilidade. Quando você traduz para ele, olha só, o caminho é esse, com uma probabilidade X, e o que pode acontecer é Y. Né, considerando todos os cenários que nós conseguimos ver, porque uma coisa é você ver qualitativamente, conversando com os agentes de mercado, 3, 4, 5 possíveis cenários, né, e formar o conjunto de proposições. Outra coisa é você usar um modelo matemático um pouco mais sofisticado e que ele vem com centenas de cenários possíveis, né, e cada um cenário pode ter uma série de desdobramentos. Né. Como é que é a receptividade deles dessa informação, porque isso é crucial para o negócio. Vocês têm um caminho a seguir, vocês têm um orçamento, né, e uma decisão tem que ser tomada. E o cenário, quer dizer, tudo aquilo que advém como consequência dessa decisão, vai ocorrer num cenário de completa incerteza, mas incerteza sobre variáveis que podem ser um pouco mensuráveis, com base no comportamento do passado. Né? Mas isso não dá uma certeza, tanto que vem uma probabilidade, né? Como você diz, 90%, 85%, etc. Como é que é a receptividade deles em relação a essas informações? Eu imagino que foi você que introduziu isso na empresa, né? Sim, aqui na Mirales. Você tinha um antes e o depois. Como é que eles têm evoluído junto com você, a sua equipe, no entendimento dessas questões? Não, ótimo, e a pergunta é muito boa. Eu vou dar 2 exemplos, vou dar agora na Mirales e um pouco daquele exemplo que eu dei lá da Votorantim, né? Como é que foi? Falando da Mirales primeiro, tudo nasceu, a gente estava fazendo o orçamento, nossa primeira peça orçamentária, aí um dos conselheiros falou bem assim, pô, Jaeder, traz os cenários. Eu vou te dar um exemplo aqui, não vou falar a pessoa, mas enfim, vou te passar um material aqui com alguns exemplos dos cenários, né? Eu tenho aqui de outra empresa, aí ele me passou o detalhe, enfim, era 2 ou 3 cenários, eu já conhecia isso anteriormente, né? Aí eu falei, me espera, daqui no próximo conselho a gente traz alguma coisa diferente. E aí eu peguei o material, a gente estudante já estava já se preparando para isso, né? Fizemos todo o estudo e respondendo a sua pergunta, né? Qual foi o resultado quando eu levei lá probabilidade de EBITDA, probabilidade de fluxo de caixa operacional, probabilidade do net debt EBITDA, né? Que é um índice de alavancagem importante, né? E não mais um número único, né? Pô, o cara ficou encantado. Ele até falou, cara, ele me pediu desculpa. Ele falou assim, você me desculpa porque eu não sabia que você tinha esse tipo de ferramenta, que você conhecia. Esclarece pra gente, Jaeder, o que é o Net Debt EBITDA, por favor. O Net Debt EBITDA é o seguinte, é a minha capacidade, né, e eu já explico a matemática da coisa, de pagar a minha dívida. O Net Debt é o seguinte, é o meu caixa líquido, né, que é o seguinte, que é o que eu tenho de caixa líquido dividido pela minha dívida. Então, quando eu divido um pelo outro, quanto menor ele for, maior é a minha capacidade de pagar essa dívida. Né? Então, o net debt pelo EBITDA é um pouco disso. Então, a gente, obviamente, todas as empresas acompanham isso de perto, então a gente precisa também ver isso a nível de probabilidade, né, e estatística, para ver se a gente fica dentro. E você sabe o que foi engraçado desse dado?
já que você tocou em alavancagem, a gente chegou numa conclusão que a gente tinha um espaço para crescer a empresa através de dívida muito grande, porque era tão baixa a probabilidade de a gente passar, por exemplo, um net debt EBITDA de 2, que isso nos deu, como dizer, um insight de falar, gente, vamos expandir e partir, por exemplo, para a compra ou de moléculas e coisas mais ousadas, né? Porque tem espaço, dá para a gente se endividar, porque daí você está mais seguro, você está com mais informações para tomar esse tipo de decisão. Agora falando da Votorantim, né? O efeito Votorantim. Na Votorantim era aquele simuladorzinho que eu falei, né? Que simulava tudo o que estava acontecendo nas plantas e você mexendo lá nos dados importantes, LME, câmbio, para saber para onde ia o EBITDA, né? Quando o presidente viu isso, antes da gente apresentar para o conselho, ele virou para a gente e falou bem assim, para o time que montou, né? Pessoal, acabou o efeito surpresa. De jeito nenhum eu vou levar isso para o conselho. Porque a informação está na mão, né? Você não precisa mais dizer, olha, quando a LME for para tanto, o resultado vai para tanto. Ele já sabe, voltou. Ele, na mesma hora ali, viu, enxergou isso. Então, para o mal ou para o bem, é um tipo de informação que, no final do dia, todos os executivos, seja o sênior, né, e foi muito bom você perguntar sobre o conselho, o conselheiro precisa se preparar para entender esse tipo de informação. Claro. Né? O conselho da Votorantim, a Votorantim usa muito isso, esse exemplinho que eu dei aqui, tá? Para tomada de decisão, eles usam. Os conselheiros que estão lá são matemáticos, tem matemático e físico no conselheiro. Porque lá ele pode opinar em cima daquilo junto com os outros. Por isso que a diversidade no conselho era importante, para que o cara possa contribuir de forma eficaz. Eu queria entrar num ponto sobre isso, Jaeder. Até a pergunta aqui que o Gabriel Miller, ele colocou, né? Ele pergunta, esse tipo de análise é feita com método tipo Monte Carlo, né? A resposta é sim, né? O método mais utilizado. Aí depois ele pergunta, para a probabilidade de cenários, sim, é o método que é utilizado justamente para gerar as simulações, né? Que aí você atribui distribuições de probabilidade para cada variável que afeta o elemento sobre o qual a decisão vai ser tomada, que no caso do Jaeder, para a organização onde ele trabalha, pode ser o EBITDA, né? Mas podem ser outros parâmetros, né? E aí, Jaeder, eu queria te fazer uma colocação que talvez eu me fizesse se eu estivesse assistindo essa live, né? Você tem uma formação de altíssimo nível, uma formação quantitativa de primeira linha, né? E você é o principal executivo da empresa, né? Financeiro da empresa. E aí eu te pergunto, assim, será que tem que ter mestrado em métodos quantitativos em finanças para poder seguir uma carreira em Analytics, em Business Analytics e seguir, porque você pode, obviamente, seguir a carreira em Business Analytics e ir para qualquer segmento, porque tem aplicações em educação, em recursos humanos, né? Na parte de modelos de previsão para operações de engenharia e, obviamente, finanças, né? Você tem uma equipe, né? A sua equipe tem uma formação e eu imagino que não deve ser fácil achar pessoas no mercado que possam, talvez até não estar prontas para interpretar e já intervir nesses modelos, mas já estejam pelo menos minimamente preparadas para serem treinadas a usar a ferramenta e entender como é que ela funciona, né? Então, assim, precisa ter toda essa formação que você tem para poder começar a pensar numa carreira em métodos quantitativos em finanças para o âmbito, no âmbito em que a gente está falando, o âmbito corporativo, no âmbito empresarial. Eu não tenho dúvida que você não precisa fazer o mestrado, como eu fiz, né? Esse foi um caminho que eu segui, né? Existem diversos caminhos, né? Mas o fato precisa ter uma formação para poder interpretar os dados, né? Tem algumas formações que a pessoa já vem com isso, né? Por exemplo, se eu trago um cara que é um engenheiro elétrico, eletricista, digo, né? Ele vem com essa bagagem, engenheiro de produção. Tem algumas pessoas que têm isso, um estatístico. Mas, às vezes, esses caras não conseguem falar de negócio, né? É um cientista de dados, né? É um físico. Você consegue, com essas pessoas, tratar sobre isso e explicar isso com muita fluidez. No entanto, hoje, né, com o advento aí do ensino online, com compartilhamento, né, os MBAs mesmo, né, não precisa ser um mestrado, os MBAs tem vários MBAs, depois eu vou falar aí, tem um MBA no Mackenzie muito interessante, os cursos modulares que a gente
tem pensado em oferecer, você consegue encontrar hoje muita coisa de qualidade boa, onde você aprende cada uma dessas ferramentas modulares se você não tiver. Agora, respondendo a sua Isso, pergunta, e obviamente não precisa ter uma formação em engenharia, necessariamente, né, não Jair? necessariamente. Qual o problema hoje que eu tenho no mercado? O problema que eu tenho. Eu não consigo, por exemplo, pegar uma pessoa de administração sem crua e jogar isso para ela. Vai ter um tempo de formação. A pessoa precisa buscar a formação para isso, né? Através de um curso de MBA, através de cursos modulares, né? E eu preciso até dar mais alguns exemplos, tá, Alex, para te ajudar a responder essa pergunta, né? Eu dei um exemplo aí da área de controle e orçamento. Você tem isso é uma revolução que está acontecendo agora, né? Se eu olho, por exemplo, do ponto de vista da área tributária, a área tributária nossa é super complexa, né? Mas, por outro lado, a área tributária hoje está toda online. Tanto a parte de ICMS, imposto de renda, está tudo online. Se você tem bons sistemas que capturam esses dados desestruturados meus, organizam em dashboards, aliado, por exemplo, a alguma inteligência artificial para dizer se eu estou fazendo tudo certo ou não, indicando se eu preciso fazer um planejamento tributário mais adequado ou não. Isso já está isso a gente já tem acesso a isso, né? Eu sei porque a gente tem conversado com fornecedores, eu converso com empresas que fazem isso. Não faz mais sentido você ficar buscando crédito extemporâneo. Ele existe ainda, tá? O crédito do passado, aquele crédito que eu deixei lá, né? Realmente. Sendo que hoje eu consigo ver online como é que está a situação da minha empresa, através de dashboard, consigo ir fazer drill down, descer até o nível de nota para saber a situação, corrigir na hora. Deu um problema aqui, ó, já toma o crédito agora. É muito bonito, né? Quando a gente começa numa empresa nova, você chega lá, levanta a opção de crédito, né? É legal isso, é bacana. Só Crédito que tributário, né, que você quer dizer? créditos tributários, né? Ou ainda, né, começa a fazer alguns planejamentos tributários. Com o advento da tecnologia, do banco de dados, da inteligência artificial, isso tudo junto faz e organizado, e tendo uma pessoa, aí sim, um profissional, agora vamos falar do profissional, um profissional que saiba ler essas informações e tirar insights, né, tanto da parte de compliance quanto da parte de planejamento tributário. Isso põe a empresa no diferencial competitivo. É a história da estratégia, né? Que você é professor aí, né? Você, comparativamente, estrategicamente, você salta. E por muito tempo em relação aos demais. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo isso. Isso aí para dar um exemplo. Deixa eu dar alguns exemplos, né? Deixa eu só, antes de você colocar no ponto prático, quer dizer, tudo que você está falando é prático, né, no ponto aplicado para o pessoal entender com os exemplos, deixa eu aproveitar aqui o gancho. Tem já 3 colegas, o Joaber, o próprio Gabriel, né, tinha perguntado, mas tem mais uma pessoa aqui, deixa eu olhar. O Kassai fez uma outra pergunta que a gente vai endereçar depois. Então, o Joaber e mais uma pessoa aqui, deixa eu ver, família Suzigan, e o próprio Gabriel, né, eles estão curiosos aqui de saber quais são as ferramentas de todos esses processos que você delineou aí, quais são os softwares, né, que vocês usam na empresa de vocês. Hoje a gente usa Bem, aí tem vamos desmistificar algumas coisas, né? A gente não necessariamente precisa do software, tá? O software ele é importante e para alguns casos se aplica. Por exemplo, para eu fazer uma simulação de Monte Carlo, eu preciso de um software, né? A gente aí, se eu não quiser programar, tem gente que programa, né? Eu não tenho tempo para isso, né? Então, e esse é o grande pulo do gato, porque você tem hoje na prateleira várias coisas interessantes a custo acessível para a gente fazer. Hoje a gente usa o at-risk da Palisade, né? Deixa eu escrever aqui no chat. Pode continuar falando, Jair, eu só vou escrever aqui para eles. Esse at-risk, ele não só cuida da parte das simulações, né, de Monte Carlo, mas ele também faz toda a parte também de estatística, né? Testes estatísticos, né? Estatística multivariada. Ele faz também otimização, ele tem alguns módulos de pesquisa operacional, né? E a gente uso isso, inclusive na área, fez um estudo de matriz industrial aqui, considerando o crescimento de longo prazo, usando pesquisa operacional, onde você tem uma função objetiva e as restrições, e você precisa de um software, o at-risk ele tem isso. Tem também uma outra ferramenta, né?
quando eu olho, por exemplo, a parte fiscal, tem um Importante comentar aqui, já, só um parênteses, que o @risk ele é um add-in do Excel, né? Ele é usado no Excel, para quem não está familiarizado. Tá? Ele é usado dentro do Excel. Desculpa a interrupção, Jair. Não, foi ótimo. Isso dando dos exemplos que eu dei, né? Agora, indo para a área. Acho que perdemos o seu áudio, Jair. Se você puder repetir, você falou indo para a área de... Indo para a área fiscal, né? Você tem aí uma ferramenta chamada Audito, que é uma ferramenta também que faz todo esse levantamento dos dados, né? Se eu vou para a parte de pesquisa operacional, né, que eu falei um pouquinho que o IT-Risk tem, mas ele não tem todas as funcionalidades. Aí você tem o Lindo, né, que a gente usa e que é bem funcional. Você tem o SAS, né? O SAS já é mais sofisticado, né? Onde você tem lá todos os métodos estatísticos, ele trabalha com uma quantidade imensa de banco de dados, né? E você consegue ali montar dashboards inteligentes e usando métodos quantitativos, né? O SAS é com S só, com A só ou com dois? SAS. SAS, ok. O SAS. Acho que é Statistical Analysis Software. Tem também ferramentas da própria SAP. A SAP teve uma sacada, né, que ela percebeu que a história do ERP não era suficiente e foi comprando várias empresas, né? Lumiria, o BO, né, que é um Business Object, por exemplo, essa ferramenta que a gente montou, que a gente lia os dados que a gente tinha organizado num grande banco, é uma ferramenta de Business Objects do SAP, né? A gente programou ela lia, na verdade, era um leitor de banco de dados, onde esse banco de dados estava tratado do ponto de vista estatístico e de método quantitativo, né? Então, existem diversas, tá? E pensando, tem também ferramentas voltadas para auditoria, né? Aí você tem as próprias Big Four já estão começando a oferecer alguma coisa nesse As Big Four são as 4 principais consultorias do mundo. Exato. E a parte também, né, de fraude, né? Hoje a gente tem também, aí sim, aí eu não consigo te dizer uma ferramenta específica, mas eu sei que existem empresas que desenvolvem coisas específicas, por exemplo, para fazer cruzamento de dados e indicar onde pode estar ocorrendo fraude dentro da sua empresa, de forma online. Olha que coisa bacana, não preciso nem sair para auditar. Ele já me traz uma amostragem e já me diz onde ir, né? Então, hoje a gente está fazendo já isso. A possibilidade, por exemplo, uma vez que olha só que coisa interessante, uma vez que meus dados estão todos organizados e estruturados, e falando dentro da companhia, né? Uma vez que eu consigo ter acesso ágil para isso, seja para a tomada da decisão do ponto de vista de tesouraria, do ponto de vista de FP&A, né, como você falou, a parte orçamentária e controller, né, do ponto de vista tributário, né, e do ponto de vista de fraude, né. Eu estou com tudo na mão, então o auditor, ele simplesmente só precisa se conectar ao meu sistema e ver o que está acontecendo lá, ele mesmo, online, sem botar aquele monte de auditores dentro de casa, consegue fazer aí as análises, né? Então, assim, eu entendo que hoje a gente está vivendo isso. As empresas, aí, vou voltar à sua pergunta anterior. Por que as empresas não usam, né? Por que a gente usa pouco? Inclusive, desculpa, me engasguei. Inclusive, o Kassai, deixa eu ver aqui a pergunta que ele fez. O Kassai perguntou, você já pode aproveitar até responder, endereçar a pergunta dele. Por que grandes empresas ainda não utilizam isso? Nem orçamento empresarial, por exemplo. Não, quer dizer, a gente pode entender por que as pequenas não usam. É difícil ter esses recursos humanos, que em geral são mais caros, né? A própria licença de alguns softwares é cara, etc. Muitas empresas têm restrição de caixa. Mas as grandes, né? Sobretudo no Brasil, mas não somente, né? O que você vê que é o maior entrave hoje? Eu acho que é o conhecimento mesmo da mudança, né? Conhecimento do que tá dessa grande transformação. Eu vou pegar o exemplo do próprio Kassai. O Kassai, ele tem um que faz gestão de curso por taxa horária, né? Isso é uma revolução, uma forma diferente de ver o curso, né? Então, essa falta de conhecimento das pessoas de que a informação hoje ela pode chegar de forma mais rápida, pode ser analisada de forma diferente, pode trazer grandes insights para vários departamentos dentro da empresa, é muito importante, né? Um outro ponto também, eu já trabalhei em empresa grande, né? As grandes empresas têm um problema de arquitetura, e cada departamento faz a sua informação.
né? E cada um tem uma contabilidade. Cara, isso é um problemaço, né? Garantir que essa arquitetura está toda homogênea, garantir que essa informação flui dentro da empresa e que é uma única informação e que você, ao invés de ter vários sistemas legados, você tem que ter, vamos dizer, um único, né? E isso é um diferencial competitivo também, né? Eu posso dar um exemplo da última empresa que eu estava antes da Mirales, onde isso existia. Eu tinha vários sistemas rodando em paralelo e vários feudos, né? Isso é um grande problema, porque evita, impede, na verdade, de você tirar os melhores insights da informação, de você efetivamente alavancar a empresa, né? Porque começa a gerar também dúvida da credibilidade do número, né? Acho que um outro ponto também importante, Alex, aí voltando, eu estou falando muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas deixa eu tentar aí segregar, né? Eu acho que Então, está acho que indo o muito primeiro. bem, Jair. Eu acho que você está. É porque você tem muita informação, né? E o nosso tempo é curto. Então, mas essas informações todas são úteis e são bem pertinentes. Eu acho que é um aprendizado para todos. Fique à vontade. Então, assim, acho que o primeiro ponto, e aí por isso que eu quis dizer de voltar na pergunta que você fez original, a pessoa precisa ter os fundamentos muito claros e começa esse fundamento primeiro em finanças, no meu departamento. Eu preciso ter um cara que entende bem de tesouraria, que entende bem do tributário, que entende bem de custo, né? Eu estou numa empresa industrial, né? Essa empresa ela tem uma contabilidade societária, fiscal e dentro dela várias contabilidades gerenciais com objetivos diferentes e com o objetivo de alavancar a empresa. É, isso é importante. Bem, agora o próximo passo. Como métodos quantitativos fala com isso? Uma vez que a pessoa entende bem isso, aí conhece também métodos quantitativos, eu potencializo tudo do que está aqui. Quando eu vou olhar para a área tributária, eu vou buscar o ótimo tributário usando, por exemplo, talvez um programa de pesquisa operacional, desde que eu tenha todos os dados organizados, né? E olhando ele, por exemplo, de forma digital, num grande dashboard, fazendo simulações. Ah, se minha empresa crescer 20% ao ano, é melhor eu ter uma operação aqui no Brasil ou lá fora, distribuir dividendo assim ou assado, aderir a um regime especial assim ou assado, isso vai acumular ou vai diminuir a minha quantidade de créditos, de impostos. Então, se você tem isso, o fundamento bem feito, o método quantitativo para pegar esse fundamento e potencializar ele. E terceiro, digitalizar isso, ou seja, ler isso de forma inteligente e rápida para tirar insights. Os profissionais que montam todo esse processo, até um analista que faz a análise dessas informações, são pessoas que precisam ter formação, né? E formação mínima, porque senão você vai estar em frente de uma grande tela, se você não tem fundamento, e não consegue tirar um insight. Você não entende o que está. Deixa eu aproveitar e fazer um gancho aqui, Jair, com esse ponto que você trouxe. Até o comentário, não foi uma pergunta, foi um comentário do Gabriel. Não é necessário a gente dizer concorda ou não, porque é um ponto polêmico, tá? A questão do impacto social das novas tecnologias. Tá? Mas assim, você vê, porque eu venho conversando com alguns executivos e eles estão falando, olha, você tem funções dentro da área financeira, como contas a receber, contas a pagar, que com o tempo vão ser automatizadas, né? Você já é uma realidade de algumas empresas. Então, claro, funções vão desaparecer, né? Isso você vê como uma tendência nesse segmento, na área de finanças? Eu vejo e é preocupante mesmo, né? O que vai acontecer, e é meu papel como gestor, né, é justamente, e também como acadêmico, que eu gosto da academia, né, sou professor aí com você na USP, no Mackenzie, enfim, na FIA. Meu papel é o seguinte, levar, e a gente aprendeu isso lá com Pimenta, né? A gente, naquele projeto lá da aproximação das necessidades da indústria para a academia, levar esse problema que está, vamos dizer, essa oportunidade que está acontecendo dentro do meio empresarial agora para dentro da academia. Iniciativas como essa, né, de ter cursos modulares, né, como a gente está montando, o MBA do Mackenzie, né, em Digital e Analytics, né, cursos de graduação voltado para a parte tecnológica, né? Você não faz mais uma graduação em engenharia de produção sem ter uma base tecnológica, uma graduação em economia e em estatística sem ter isso. Você Ou não precisa deveria ter.
você precisa Não preparar deveria fazer sem ter, as pessoas para isso. Então, eu preciso levar isso para a academia. Eu estou na academia. Então, por isso que eu sou um grande entusiasta disso. Então, assim, eu sei a necessidade. Hoje é uma verdade isso. Eu preciso levar Certamente é isso. uma responsabilidade que tem que ser compartilhada com as universidades, com os centros de formação, né? Isso também diz respeito aos governos. É um problema que tem que ser endereçado por todos os atores sociais. Depois, é que eu não tenho ele fácil aqui, eu até posso indicar esse livro aqui, deixa eu ver se eu alcanço esse livro aqui para quem tiver familiaridade com a língua inglesa, porque não tem em português ainda, é A Ascensão dos Robôs, do Martin Ford, o nome do livro. Ele discute essas questões, para a gente não entrar na... Porque esse tema é tema de outra live, né? Eu recomendo esse livro para quem está familiarizado com a língua inglesa. Vejam se até já saiu em português, porque ele entra nesse debate, né? As possíveis causas e efeitos e algumas proposições sobre o que tem que se fazer. Mas eu concordo com o Jaeder que a resposta não está num lugar só. Ela vai depender de uma ação coordenada de vários segmentos, porque a gente vê que isso veio para ficar, né? É uma realidade. Não, não, Jaeder, eu só não queria tem. aproveitar aqui. Pode falar. Não, só concluindo esse pedaço, né? Não tem jeito, isso está acontecendo. E deixa eu fazer um comentário, eu não falei no início, né? Um grande termômetro é o setor bancário, né? A gente estuda o setor bancário. Por que o setor bancário é um termômetro da transformação que a gente está vivendo? Porque ele começa primeiro, ele tem mais dinheiro, né? Então ele começa lá, né? Se você vê na década de 80 e 90, foi lá que começaram as grandes mudanças, né? E depois vem para a área corporativa. É sempre assim, começa lá, vem para o corporativo. A gente está vivendo isso agora, né? Esse negócio das moedas do criptomoeda, né? O blockchain, né? Isso tudo aí vai acabar é um processo de desintermediação, ou seja, eu não tenho mais um intermediário. Hoje eu vi uma notícia, por isso que eu queria fazer esse ponto aqui, o BTG está abrindo uma universidade tecnológica. Olha isso, o banco, ou seja, a academia não está dando resposta. Os Isso é um bancos fato. vão abrir uma, né? Isso lá nos Estados Unidos foi feito pelas universidades no Vale do Silício, junto com a academia, obviamente. Né? Então, a gente está vivendo uma grande transformação. Eu não tenho dúvida disso. Quem não está aproveitando isso, acho que está perdendo várias oportunidades, né? Várias oportunidades. Eu sei porque a gente tem vivenciado isso aqui no ambiente que eu estou hoje, né? Hoje, não só, como eu falei para você, não é só nesses departamentos, vai até o nível de conselho. Hoje, por exemplo, a gente já tem cursos, né, de um conselho que seja digital. Olha que coisa bacana. O que você vai ver no conselho digital? Você vai ver tudo online, o que está acontecendo, as simulações, né? Em grandes telões, né? Eu lembro que na Votorantim a gente fez eu não sei se foi aprovado, mas quando eu estava lá, estava em processo onde tinha um grande TV assim que pegava a sala inteira, onde você via o resultado do grupo inteiro, que faturava 30 bilhões de reais. Aí você conseguia, né, mexendo ali, mostrar os números, né? Olha que coisa sensacional. Você, online, né? E num conselho, tomando decisões, vendo projeções, vendo cenários. Né? Por trás disso tudo, gente, é aquilo que eu falei inicialmente. Tá, a base. Acho que a gente não pode perder a essência. Tudo, você precisa dominar a ciência a qual você tem informação. Segundo, o método quantitativo entra para potencializar isso. Terceiro, a digitalização entra para te ajudar a te dar os insights. O grande problema, acho que é uma das coisas, até estava discutindo aí com o Alex outro dia, né? E com o João, que é outro amigo nosso aí, João Bosco, é que as pessoas acham que o digital é a grande solução para o problema da humanidade. Desculpa, gente, não é. O Ele é digital feito, né? Não é causa. é um meio, é um meio, é um meio. É o meio para o processo acontecer. Né? Por trás desse digital, tem um analytics, tem um banco de dados que precisa ser todo estruturado, tem um método quantitativo, tem a parte do fundamento daquela ciência que você está querendo E o digitar. conhecimento, que é justamente o que você falou, que é o conhecimento da área, né? Exato. Que é o que vem em Então, primeiro lugar. eu acho isso muito importante. E pessoas, né, e Alex, você falou muito bem aí, né? Realmente é um papo para um outro dia, de uma outra live. A gente tem que cuidar, pelo menos os colaboradores que a gente tem, de ter pessoas. Aí você abriu a live falando sobre isso, né? Tendo a história do soft skills e do hard skills. Né? O hard skills foi um pouco do que a gente falou bastante.
para que essa pessoa se adapte a esse movimento de transformação, tem que ter soft skills. O hard skills são as ferramentas que a gente dispõe para fazer o nosso trabalho, né? O soft skills é aquilo que a gente tem dentro da gente, que ajuda a gente a interagir com o mundo em que a gente vive. E se for uma pessoa dura, resistente, que não é flexível, que não gosta de aprender, que não está aberta, dificilmente ela vai se adaptar a essa transformação, não aguenta. Não é nem, sinceramente, e isso eu tenho presenciado, não é nem a empresa que desliga, ela mesma pede demissão porque ela não está acompanhando, né? E a gente está vivendo isso é uma realidade, Então, meu conselho, né, aí para os jovens que estão chegando, para os mais velhos como eu, que estão participando dessa transformação, né? Como nós, né? Como nós aqui, a gente tem que buscar educação, conhecimento, seja em cursos, seja em lives, seja em curso online, tem conhecimento. E hoje, com a globalização, né, você consegue aprender qualquer coisa a qualquer tempo. Quer ver um dado interessante? Eu lembrei aqui agora. Eu tive num seminário de Digital e Analytics da Fundação Getúlio Vargas. Mas não era voltado para finanças, não. Era Digital Analytics, na área de e-commerce. Veio só os bam. Qual foi a grande mensagem que eles passaram para nós de onde buscar essa informação? Daquilo que é o grande insight, né? Por exemplo, programar em Python, aprender um procedure diferente para fazer determinada modelinho que você está ali desenhando. Foi a internet, cursos online. Ele falou, o pessoal, vocês não encontram, naquela época, tá? Isso foi um ano e meio atrás, vocês não encontram aquilo que vocês precisam para hoje, para aquela grande transformação que você quer fazer hoje, numa programação que você está fazendo ali, hoje, em cursos dentro da universidade. Pelo menos há um ano e meio atrás. Você precisa buscar cursos online, né? Então, isso, como você tem acesso... Você quer dizer, não encontra na universidade? Deixa eu puxar aqui a brasa aqui para mim, para o meu lado aqui. Que assim, você não encontra no curso, no currículo tradicional das universidades, né? Isso, no currículo, quero aprender Python, quero aprender um procedure lá para fazer determinado pedacinho daquela minha modelagem. Cara, onde você acha isso? Aí, se você na internet procurar, você vai achar o cara que faz com você o conhecimento, né? Ou um treinamento específico. Claro, hoje as universidades já absorveram isso. Python, quando nasceu lá, era usado na universidade, mas não era um negócio social. Era restrito ao círculo dos nerds, né? É isso aí. Era restrito ao círculo dos nerds. Deixa eu trazer um ponto aqui, Jaeder. Acabou que a gente não falou do exemplo que você ia dar, né? Mas você trouxe tantos outros exemplos que eu abri um parênteses e o parênteses fechou agora. Só que você deu tantos exemplos que eu acho que talvez não seja tão necessário, a não ser que a gente consiga aqui endereçar todos os pontos. Assim, você trouxe uma série de considerações com exemplos que são todas importantes, né? Você falou das ferramentas que são utilizadas, você falou da dinâmica que existe dentro do negócio em que você opera, você falou dos desafios, você falou da questão da linguagem, né? Da forma como você tem traduzido essas informações para os seus interlocutores, porque uma coisa é você criar a história, outra coisa é você contar, né? Sobretudo uma história que vem como consequência de um conjunto de elucubrações quantitativas com modelos mais sofisticados, né? E você está numa área que é extremamente sensível, né, a qualquer circunstância, sobretudo as circunstâncias ruins do negócio e também da economia, né? Por exemplo, aí vem aqui até a pergunta que eu separei aqui o nome da pessoa que perguntou, que é a Ales Lima Castro. Você conhece, é seu contato. Então, ela é a Alessandra, né? Alessandra. Então, a Alessandra perguntou isso. Como é que você tem assim, eventos que, caso eles se materializem, são aqueles que são as pontas, né, das curvas. Dos dois lados ali você tem as distribuições, né, de possíveis resultados, você tem aqueles
da ponta assim, que está até combinando aqui com a minha cabeça aqui, né? E, e as pontinhas, aqueles que estão aqui são os mais prováveis, são os eventos que têm uma probabilidade maior. E aqueles que estão ali no cantinho são os menos prováveis. Você tem os do cantinho assim, que são aqueles que, se acontecerem, é um boom delicioso, mas que tem uma probabilidade de 2% de acontecer. E tem aqueles outros que têm uma probabilidade igualmente baixa de acontecer, mas que são desastrosos, né? Que são chamados eventos extremos, né? Você tem evento extremo, que é até ótimo, vamos supor, um ano e meio atrás, eu mudei 80% da provisão dos meus serviços para online. Eu deixei muito pouco coisa em loja física. Vamos supor que eu seja um comerciante. Então, assim, para minha sorte veio, a sorte entre aspas, né? Que é desgraça de um, alegria do outro. Para minha sorte veio a pandemia e, eu tinha toda a estrutura ali já pronta, né? E bombei. E meu faturamento triplicou. Isso é um evento extremo positivo. Porque risco, ele corta para os dois lados, né? A faca corta nas duas pontas, né? Agora, tem o outro lado também, que são os eventos pouco prováveis, porém catastróficos, né? Que é o que ela colocou aqui, a Alessandra colocou como evento extremo, né? Assim, o que você sugere hoje, assim, o que você vê também no seu segmento? Como é que as organizações hoje estão se preparando, como elas deveriam se preparar para esses eventos extremos, né? Que são aqueles eventos que têm baixa probabilidade de acontecer, porém, se acontecer, são desastrosos. Assim, se você fosse comunicar isso para alguém, falar assim, olha, a probabilidade de 90% desse EBIT ficar entre 148 milhões e 213 milhões. Né? Tá ali, probabilidade de 90%. Só que o que quer dizer isso? Que tem 5% de um lado, que ele seria maior do que esses 200 e poucos milhões, e tem 5% de outro, que ele seria bem menor. Inclusive para perda operacional, mas um lado bem pequenininho, porque só claro, esclarecer para os colegas que estão aqui, os convidados, você tem 90% de chance dele estar naquele intervalo. Só que para completar 100, faltam 10%. Então tem um lado, 5%, que está ali à direita, que são os EBITs lá em cima, né, na graça do Criador, e tem os outros que estão lá embaixo, né, tocando o fogo infernal. Então, assim, você tem que comunicar isso também. Que, embora a probabilidade seja baixa, mas você tem ali, olha, 2% de probabilidade da empresa ter prejuízo operacional, porque certos eventos podem impactar tanto o custo aumentando e impactar as receitas, as vendas caindo, por exemplo. Perfeito. É a pergunta da Alessandra. Quando você comunica isso, como é que você faz, por exemplo? Como é que você se prepara para trazer essa informação para os seus interlocutores? Porque uma coisa é você dizer que é 90% é uma probabilidade ótima de ter um EBIT alto. Só que aí você, viu, mas tem 2, 3% de probabilidade de prejuízo operacional. E aí? Na verdade, essa pergunta até surgiu em um dos conselhos que a gente estava, onde a gente estava mostrando justamente essa curva, aí um dos conselheiros falou bem, Jair, seria interessante você abrir quais os fatores que podem levar aí para esse lado da cauda. Levanta eles para a gente e vamos ver como que a gente faz para mitigar mais ainda, para a gente não ter risco de identificar naquele pedaço da cauda. Então, olha aí como a informação é importante. Você simulou aquilo, aí eu trouxe, depois a gente trouxe, olha, o que afeta aquele pedaço ali, que faz a gente, inclusive, ir para aquele canto, são esses itens aqui. Seja o câmbio, seja, no nosso caso, alguns volumes de produtos que não poderiam cair muito. Então, aí a empresa toma a decisão para mitigar aquele risco caudal de alto poder de destruição de valor. Ao mesmo tempo, o outro também procura entender de como que eu faço para potencializar a entrega desse resultado. Por isso que eu estou falando, a estatística realmente ela tem um poder muito grande, porque quando você distribui a nuvem de EBITDA, organiza ele, né, de forma descritiva aí, e olha os cantos para ver como que eu quero potencializar para ir para a direita e como que eu quero potencializar para me afastado da esquerda, você consegue identificar os fatores que fazem isso. E de forma precisa e com probabilidade, né? E óbvio, de forma dinâmica, todo mês checando para ver se olha que coisa interessante. Todo mês a gente checa para ver se o risco está movimentando na direção daquilo que eu quero o meu resultado. Né? Isso é de um poder assim sensacional. Né? Bacana, Jair. Deixa eu só olhar aqui se tem
Concordo plenamente com os pontos que você colocou. A gente tem que ser um pouco, né? Quer dizer, eu não estou mais no mercado, eu sou professor, você que é um executivo importante, de uma empresa importante, você tem que também ser um pouco cavaleiro do apocalipse, né? E é a forma como você comunica essas notícias, né? Que é a questão do soft skill em cima de um hard skill, né? De você comunicar essa caldinha de 2, 3% que pode acabar com o negócio, se caso ela se materialize. O que quer dizer isso? Todos os eventos ruins virem junto, né? E aí a empresa tá. E é essa que é a discussão. Você não só, como o José do Egito, né? Que ele não só interpretou o sonho do faraó, como ele deu uma proposta, né? Ele trouxe uma proposta para o faraó para resolver o problema da fome no Egito e tirar proveito disso, né? Então, assim, eu sempre fico com esse exemplo na cabeça, até uso às vezes em sala de aula, não trazer só o problema, mas a solução, né? A proposta de solução, que é o conjunto de estratégias de mitigação, né? Então, assim, os riscos extremos, eles são baixos, mas eles existem. Mas eles têm que ser comunicados. Aquela história, não vou fazer seguro de vida porque eu não quero morrer, né? Você tem que fazer seguro de vida, porque a probabilidade de você morrer é baixa, dependendo da sua idade e do seu estilo de vida. Mas caso aconteça, você protege a sua família, aqueles que vão continuar, caso você não esteja mais aqui, né? Então, assim, e o método quantitativo ajuda justamente nisso, né? Aí vem o soft skill, que é a maneira como você comunica, né? E como você explica isso, e ainda é propositivo em cima dessa informação, né? Que é justamente construir o conjunto de ferramentas para poder mitigar, ou seja, reduzir a probabilidade de materialização daqueles riscos. A gente está um pouco perto do fim, Jaed. Eu só queria aqui trazer um comentário, eu já passo a palavra para você. Eu estou vendo que o pessoal está perguntando aqui se a live vai ficar online. Vai sim, né? Eu vou gravar, ela vai ficar no meu Insta, depois eu também crio um link no YouTube para quem quiser ver, mas meu Insta profissional, então você pode acessar a qualquer momento. E você consegue ver essa live, compartilhar com seus colegas, ela vai estar disponível. Eu e o Jaeder, nós trabalhamos em alguns projetos juntos, né, acadêmicos, né? Estamos escrevendo um artigo agora justamente sobre uma dessas experiências genéricas, né, envolvendo uso desses métodos quantitativos em finanças. E estamos organizando também uma trilha de cursos, né, na área de finanças, combinada com métodos quantitativos, desde o básico até um pouco mais avançado. Não é um MBA, ele inclusive está organizando um MBA junto com a Universidade Mackenzie, né, na área de Analytics. Você pode até falar um pouquinho desse programa se você quiser, Jair. Eu, no meu caso aqui, vocês podem observar no meu Instagram, eu ofereço cursos na área de gestão financeira e outro curso de valuation, né, que é um curso um pouco mais robusto, mas sob a perspectiva analítica, mas é um curso interessante, alguns dos colegas que estão aqui já fizeram. Vocês, inclusive, uma turma começa agora dia 20 de abril. Fiquem à vontade, se quiserem me perguntar, me pedir mais informações. Jair, se você quiser falar um pouco do seu programa, junto com o programa que vocês estão desenvolvendo, né, junto à Mackenzie, e aí depois a gente encerra, né, com uma palavra final, eu passo a palavra para você. Não, tá joia. É isso, eu sou um fã desse tema, né? Eu gosto, estou sempre em contato aí, apesar de executivo, né, 90% ou mais do meu tempo está voltado para a minha responsabilidade aqui na Miralles, né? Mas eu gosto muito de estar em contato com a academia, vou desenvolver esse trabalho aí junto com o Alex, essa trilha aí. No Mackenzie, a gente desenvolveu um trabalho aí, uma organização, de entender a nível de mundo, né? Você vê, né, na área de finanças não tem isso, né? Um MBA voltado para a área de Analytics e Digital, né? E explorando tudo isso em cada uma das disciplinas do... Então, a gente ajudou a montar esse curso, é um curso muito bom, é inédito no Brasil, e acho que é o segundo a nível de mundo com esse formato. A gente tem vários cursos, né? Cientista de dados, de programação, mas nada encapsulado para finanças. Realmente vai ser uma experiência bacana, eu vou estar ajudando lá também como professor, participei dessa ideação aí, e realmente eu recomendo, se você quer na área de finanças conhecer, vale a pena tanto os cursos que o Alex vai dar, quanto para essa jornada que a gente vai ter ali no Mackenzie, né? Começa em maio, depois a gente passa aí os contatos. Na verdade, acho que no meu LinkedIn tem um pouco de como é que é matrícula, enfim, você entende. Você no LinkedIn, Jaeder, está como Jaeder Silva, né? Jaeder Silva. Você pode escrever Jaeder Silva, deixa eu colocar aqui, Jaeder Silva,
Miralles, se você o encontra com relativa E facilidade. isso, Miralles, é Miralles com Y, né? isso. L-L-I-S. Ok, Jader Silva Miralles. Fique à vontade para entrar em contato com o Jader, é um profissional muito qualificado e é um líder, né? E é uma pessoa muito acessível para bater um papo, se você quiser algum aconselhamento, quiser tirar alguma dúvida. É... Jader, eu queria só fazer aqui um último comentário. Primeiro, obviamente, agradecendo muito pelo seu tempo, você, num horário que você podia estar aí com a sua família, com a sua esposa, seus 2 filhos. Inclusive, transmito as minhas saudações à sua família. Você está aqui com a gente, compartilhando a sua experiência, que é muito vasta, né? Você tem muito conteúdo, muita coisa para falar. Queria que você encerrasse assim, nos próximos 2 minutinhos, trazendo um aconselhamento. Né? Você já fez esse resumo na sua apresentação, falou um pouco do que você acha que as pessoas deveriam hoje, assim, quem tem interesse na área, você falou, olha, conheça bem o negócio, a área que você quer atuar, se é recursos humanos, se é finanças, se é operações, se é logística, e depois estude com profundidade as ferramentas, né, as ferramentas quantitativas e também a parte digital, né, as tecnologias digitais, né, os mecanismos, as ferramentas digitais para você poder cruzar todos esses 3 elementos. Mas assim, você vai dar um conselho para uma pessoa que está em transição de carreira, né, que já está madura no mercado, já sabe bem de uma coisa, mas não tem muito esse domínio da tecnologia. Será que vale a pena ela fazer essa transição? Ela deve se preocupar com isso. E também para um recém-formado, um jovem universitário que está estudando economia, administração, engenharias, né, contabilidade ou áreas correlatas. Que você, assim, qual seria assim, a palavra de alento, né, de aconselhamento, né, para essa pessoa? O que você poderia compartilhar com a gente? Olha, ótima pergunta e gosto de encerrar com isso. Eu acho que sempre há tempo para aprender algo novo, né? E hoje eu estou CFO, mas eu já não estive, né? Eu já tive tempo de estar desempregado e estar estudando, me preparando, estar na academia dando aula, né? Fazendo alguns bicos, né? Nunca deixei de buscar o conhecimento, né? Acho que nunca deixe, né? Eu nunca deixei e aconselho a todos, né? Nunca deixem de buscar o conhecimento, né? Isso é muito importante, né? E o conhecimento, como eu expliquei, né, da área que você domina, como o Alex colocou muito bem, da parte realmente de métodos quantitativos ajuda um monte aí, dependendo do setor, do segmento que você está, e o digital. Isso está aí, gente. A gente precisa buscar isso. Então, você profissional, busque esse conhecimento. E eu vou usar uma frase que a Porque gente se já ouviu. aprende, né, Jaeder? Se aprende, né? Se aprende, se aprende. Se quiser aprender, aprende. Né? Eu sei que eu já vivenciei isso, né? E aí eu termino dizendo uma frase que eu gosto, né? A, a preparação combinado com a oportunidade da situação que hoje eu estou, né? Eu me preparei, eu estudei, quando não estava com a oportunidade, estudei, me preparei, né? E a oportunidade veio, né? E você deve estar sempre se renovando. Ora você está como CFO, ora você está como gerente, ora você está como um consultor. Mas o importante é sempre se prepare. E o conhecimento, a renovação, né? A ciência mostra, a psicologia mostra, né? Ela é importante para que você envelheça bem. Né? Sem Então, aquele dúvida. que é mais velho, não se preocupe com isso, cara. Fazer uma outra faculdade com 50 anos, cara, eu te incentivo. Né? Fazer curso de programação, aprender Python nessa idade, faça se você tiver vontade e for utilizar, né? Tem que ter utilidade, né? Então, eu recomendo fazer e é isso, a preparação junto com a oportunidade dá um belo de um resultado. E eu acho que se você se preparar, é questão de tempo, né? Você vai plantar e vai colher aquilo no momento certo, porque essa transformação ela existe, ela é concreta. E eu tenho certeza que aqueles que estiverem preparados com as ferramentas adequadas, com o conhecimento certo, vai colher os melhores frutos, né? E a gente percebe isso, né? Outro dia eu estava conversando com o Alex aí sobre algumas universidades que não se prepararam para esse momento virtual. Aquelas que se prepararam, pegaram o bonde. As que não se prepararam, ficaram para trás, fizeram investimento na economia real, né, no físico. Estrutura física, né? Então, é a história. Não se atentaram. A própria universidade que vende conhecimento não se atentaram para
essa preparação, né? E, obviamente, de conhecer o que está mudando e se preparar, e aí a oportunidade veio, né? E aí o cara colheu os frutos, né? Então, eu diria e daria esse conselho. Muito legal, Jair. Pô, olha, só estou escutando, só estou escutando, não, estou lendo palavras aqui de parabéns, extraordinária apresentação, parabéns pela didática, de fato você é muito didático, trouxe de maneira muito clara, né, as suas considerações, compartilhando a sua experiência, que é difícil a gente ver um executivo do seu porte, né, do seu calibre, dedicando tempo, né, para compartilhar essas experiências. Então, eu só tenho a lhe agradecer, Jair, por esse tempo que você compartilhou com a gente, essas suas experiências foram enriquecedoras, inclusive para mim. Eu agradeço novamente também a todos aqui, os que participaram. Tem alguns colegas ali, eu acenei para alguns, não acenei para outros, que às vezes a pessoa estava entrando e eu estava falando, não deu para cumprimentar, tá bom? Mas agradeço a cada um de vocês pelo tempo que vocês dedicaram, pela paciência, né, do contratempo que nós tivemos no começo. Já, Éder, assim que o vídeo estiver pronto no YouTube, eu vou compartilhar para você passar para suas redes. Ele também vai estar, logo já vai estar disponível aqui, assim que eu fechar, já vai estar disponível aqui no Instagram, tá bom? Um abraço a todos e uma ótima noite. Obrigado, viu? Privilégio. Valeu.